Então, Marcos capítulo 1, versículos, vamos ler do versículo 21 até o versículo 28. A cura de um endemoniado em Cafarnaum é o título aqui, né? Então diz assim essa parte. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com que autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Então até aqui vamos fazer mais uma oração, pedindo graça do Senhor para a exposição desse texto. Oremos. Senhor, eu mais uma vez te agradeço por estar aqui trazendo essa exposição extraída do Evangelho de Marcos. Que o Senhor me ajude, que o Senhor tenha misericórdia de mim e da tua igreja no entendimento correto dessa passagem. De fato, a Deus, sejamos alimentados, sejamos edificados com a palavra pregada. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e bendito. Amém. Então, irmãos, chegamos aqui, nessa passagem, onde agora Marcos vai começar a relatar o poder de Cristo de curar. Marcos vai passar a relatar, os milagres de Jesus. Ele tinha relatado no sermão do domingo retrasado, nós tivemos aqui a exposição do registro de Marcos falando dos primeiros discípulos de Jesus, a vocação dos primeiros discípulos. Aí vimos aí que Jesus chamou a Pedro, André, eles estavam lançando a rede, e aí, daí em diante, Jesus começa a chamar homens para segui-los. E a chamar também Tiago, João. Foi na mensagem que nós vimos no domingo retrasado. E aí eu trouxe para a igreja o desafio na questão de que você de fato foi chamado por Cristo como os 4 primeiros discípulos, Simão, André, Tiago, João, estavam trabalhando, pescando, e aí eles deixam os afazeres deles, o ganha-pão deles para seguirem a Jesus, para trabalharem para Cristo, para servirem a Cristo, abrindo mão dos negócios dele. E aí a gente viu que tem muita gente que não quer largar a rede, que não quer deixar os seus negócios, para priorizar a Cristo, para se dedicarem a Cristo. E é um desafio. E aí a gente viu isso, Jesus na sua chamada aos seus primeiros discípulos. E aí com esses primeiros discípulos, que é Simão, André, Tiago, João, Marcos aqui vai começar a relatar o poder miraculoso de Cristo. Que é pelo poder dele de fazer milagres que ele começa a provar quem ele é. A se manifestar quem ele é. Não apenas pregando, porque existiam muitos pregadores na época de Jesus, antes de Jesus e depois dele. Até se dizendo que era Cristo. Apareceu muitos falsos cristos. Mas o milagre era algo também, assim, bem mais profundo para autenticar a identidade de Jesus como Messias. João, no seu evangelho, lá no capítulo 21, ele deixa bem claro que Jesus fez muitos milagres que ele não registrou no evangelho dele, evangelho de João, mas o que ele havia registrado, foram registrados para que quem lesse o evangelho dele cresce que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo. Então, o objetivo de Jesus operar milagres era para provar que ele era o Messias, autenticar que ele era o enviado de Deus. E não era qualquer milagre, não era qualquer sinal, era algo profundo, que apontava de fato, este homem é alguém de Deus, este homem é o enviado de Deus. E aqui João começa, na narrativa dele, falar de uma expulsão de alguém que tinha um demônio nele, e Jesus libertou essa pessoa. João começa com o milagre transformando água em vinho, lá na narrativa de João. Já aqui, você vai encontrar no relato de Marcos, Jesus começa o texto, ele entra lá na cidade de Cafarnaum, ele entra numa sinagoga no sábado.
Era costume de Jesus, meus irmãos, o frequentar a sinagoga. Era costume dele, né? Esse hábito, principalmente no sábado. Vocês não têm aqui o hábito todo domingo virem à igreja? Virem cultuar a Deus aqui, né? Na congregação? Era costume de Jesus também ele pregar na sinagoga. No capítulo 4 de Lucas, versículo 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, que Cafarnaum foi o lugar onde Jesus foi criado, Nazaré, né? Galiléia, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. E aqui diz, né? E levantou-se para ler. Então Jesus, ele guardava o sábado, o dia do Senhor, e ele ia para a congregação. Era um costume dele. Ele não deixava de congregar e de cultuar. Jesus não era um andarilho que ficava só nas praças pregando, reunindo um povo, né, diferenciado. Né? Ele ia para a igreja. Ele ia para a congregação. No dia de sábado, ouvir a lei, ouvir os sermões, ouvir as leituras, fazer a oração. Como diz aqui em Lucas, era costume dele. Jesus congregava, irmãos. E como ele era assim, né, ele não tinha uma congregação específica, né? Com certeza na infância dele, ele tinha lá em Cafarnaum, que era a congregação dele, era de Cafarnaum, que ele cresceu. Mas quando ele começou a se tornar um andarilho, né, pregando o evangelho, você vai notar que onde ele achasse uma sinagoga, ele entrava para ler, ouvir, né, e orar. Era costume de Cristo. Então, não queira ser melhor do que Jesus, achando que não precisa estar congregando, né? Que Jesus tinha um hábito de congregar. Ele frequentava a sinagoga. Ele era membro da sinagoga de Cafarnaum. Era a sinagoga que Jesus frequentava da sua infância até começar a sua missão com os 30 anos de idade. Ele deixou de frequentar ela, né, com regularidade quando ele começou a sair pelo mundo afora com seus discípulos. Mas aqui ele está, nessa congregação da infância dele. Com certeza tinha muitos conhecidos, né? Pessoas que conheciam ele desde a sua infância. Né? Era a sinagoga lá do bairro dele, da cidade dele. E aí as pessoas estavam maravilhadas com ele, com o filho do carpinteiro pregando. Marcos vai até trabalhar mais na frente, né? Nós conhecemos os irmãos dele, as irmãs dele. De onde é que vem essa sabedoria toda? Ele não estudou em nenhuma faculdade aqui. A gente conhece ele trabalhando com o pai, na carpintaria. De onde é que vem essa... Jesus pregava com aquela certeza de que ele era o dono da verdade, de que ele era a verdade, não assim, titubeando, né? Quando um pregador normal prega com dúvida, né? Ele pregava, passava convicção para as pessoas do que ele estava passando. Coisa que os fariseus não passavam, que ele diz que ele pregava com autoridade, né? Ele passava convicção do que ele estava ensinando, do que ele vivia, de que era verdade. Jesus não tinha dúvida da identidade dele nem da missão dele, não. E as pessoas ficavam maravilhados com o que ele estava ensinando, que era algo como fosse até novidade. Jesus ele era fiel à lei de Moisés, mas ele começou a trazer coisas assim novas que as pessoas não conheciam e não entendiam, né? Aí não tardou, irmãos, não tardou que um endemoniado na igreja, alguém que frequentava a sinagoga estava com demônio. Pode ter pessoas no nosso meio, eu espero que não é convertida, tem um nome no rol do membro, mas o espírito que habita nele não é o Espírito Santo. É o espírito do diabo. E essa pessoa foi dentro da sinagoga. Talvez poderia ter acontecido de algum lunático, né? Alguma pessoa da rua viu Jesus pregando lá, que Jesus estava lendo, né? Pregando, estava falando a palavra de Deus, ele viu, passou e a gente tá com as portas abertas aqui, não entra de vez em quando umas pessoas meio, né, esquisitas aí, alcoólatras, né? Bêbados entram aí para querer chamar a atenção. Podia ser um caso desse, né? Jesus estava ali pregando, a sinagoga aberta e entrou algum endemoniado. Mas o texto não dá a entender isso. Diz que não tardou a aparecer na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, né? Ele entrou na igreja possesso. Então veja que essa questão de possessão demoníaca, os fariseus, eles era velho já não era coisa nova. Né? Não era uma coisa nova. Que existia até também exorcista entre os fariseus, né? Se você fazer uma pesquisa, eles tinham essa ideia de pessoas que eram possuídas por demônios. Mas eles ficaram admirados com Jesus, que quando o demônio começa aqui, irmãos, né?
a bradar, a gritar dentro da sinagoga, a chamar a atenção, dando gritos, Jesus manda ele ficar calado. Ele chegou para atrapalhar. Como é que diz? Tardou que aparecesse na sinagoga, ou foi alguém que veio da rua, ou foi alguém que estava no meio, né? Ele começou a gritar, a atrapalhar o culto, atrapalhar a pregação, atrapalhar o ensino. Aí Jesus mandou ele ficar calado. Cale-se! E não era uma pessoa que estava, né, agindo no seu natural. Era um espírito que estava naquela pessoa. E a gente, então, irmãos, existem espíritos malignos. É uma realidade que a gente não vê e que influencia os homens, que domina os homens, que domina a mente dos homens, né? Daqueles que não têm Deus. Isso é uma realidade. E Jesus confrontou, vivia confrontando esses demônios que, né, se apossavam das pessoas. Você vai ver muitos relatos na Bíblia de possessão demoníaca e Jesus tendo que lidar com esses demônios e expulsar ele das pessoas. Eles, né? Esses demônios. Que é fato. Que é uma realidade. A existência desses espíritos que eram anjos do bem, mas que se rebelaram contra Deus, seguiram a Satanás na sua rebelião e estão aqui na terra, no coro de muita gente aí fora. Né? Fazendo parte de muita gente aí, influenciando muitas pessoas. E Jesus teve que lidar com essa realidade. É o que mais aparecia. Eles, quando viam Cristo, se manifestavam logo. Você vai encontrar, né, outros episódios que Marcos vai relatar também outros episódios de endemoniados, né? Agora, aqui é uma questão, irmãos. Isso aqui não é base para culto de exorcismo, como tem em muitas igrejas aí, né? Que é uma coisa nova. Nós criarmos aqui terça-feira da libertação. Você que está liso, deve ser um tranca-rua. Vem aqui para o pastor ungir, expulsar esse tranca-rua da sua vida para você sair das dívidas. Seu dinheiro é mesmo que não está dando para nada, parece que você está botando um saco furado. Então isso é um demônio. Vem aqui que nós vamos exorcizar você, vamos exorcizar sua carteira para tirar esse demônio aí, né? Então, aí tem igrejas por aí que abrem, né? Que inauguraram, criaram culto de libertação e acreditando que crentes também podem ficar possessos. Que eu não acredito que um crente pode ficar possesso pelo demônio. Não é? Eu não acredito nisso. Uma vez que o Espírito Santo habita no crente, é questão de lógica. Não pode, né? Um demônio não é maior do que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus habitando no crente. O crente era habitado pelo diabo antes da conversão. Antes da conversão, então acredite que tinha um demônio com você. Que a Bíblia diz que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Mas isso é bíblico, irmãos. Né? Ficou engraçado a maneira como eu falei, mas Paulo diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, né, como filhos da desobediência, segundo o espírito que atua, né? O príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. E éramos filhos da ira. Jesus falou para os fariseus, ó, vós sois do diabo, que é o vosso pai. O homem sem Cristo, ele está sob o domínio do diabo, sob a influência do diabo. Essa é a realidade do pecador. Que cega ele, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer, né, à vista deles, não resplandecer na alma deles a imagem da glória de Cristo que está no Evangelho. Então, o diabo é até chamado de Deus, com D minúsculo, né? Ele tem um domínio, ele tem, irmãos, uma influência muito forte sobre os pecadores. E o homem só é liberto, não é no culto de libertação, com sal grosso. Aí o pastor pega lá um pote de sal grosso, os irmãos vêm aqui, né? Ou sei lá, quem quer ser liberto, aí joga sal grosso para tirar o capeta, tirar o demônio da vida dele. Não. Um galho de arruda, um óleo, né? Uma água benta, nada disso vai libertar o homem, irmão. O que liberta é o evangelho, o Espírito Santo é que liberta o ser humano. Né? Paulo diz isso lá, é, em Atos, no livro de Atos, né? Versículo 26, vejam aí, capítulo 26, perdão. Em Atos, no capítulo 26, Atos, capítulo 26, os versículos 16 e 18.
Paulo diz assim, quando é Paulo aqui relatando a experiência dele ter encontrado com Jesus no caminho de Damasco, naquela luz, Paulo cai, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele diz que Jesus, né, deu a ele essa missão, levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando de ti do povo e dos gentios, para as quais eu te envio, para lhe abrir os olhos, e os converterem das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, Paulo foi chamado para pregar o evangelho, e pela pregação libertar muitas pessoas da mão de Satanás, do domínio de Satanás. É a pregação, quando alguém ouve, o Espírito Santo opera no coração dele, aí liberta ele da mentira de Satanás. A libertação acontece assim, e aí a pessoa vai ser liberta, né? Ele vai deixar todos os costumes mundanos, ele vai deixar todos os ideais satânicos que estavam sobre a vida dele, toda a influência do diabo, ele agora vai se vir a Deus. Ele vai aceitar o batismo, né? Vai receber o perdão dos pecados pelo batismo e vai servir a Deus como alguém que foi liberto. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império, que era o império das trevas lá fora, e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 13, está lá, irmãos. Fomos libertos do império das trevas. Nós aqui não servimos mais a Satanás. Satanás não é mais o nosso dono, não é mais o nosso amo, não é mais, né, quem nos dirige, é Deus. Isso é uma realidade. Então não é culto de libertação, é antibíblico. Jesus, ele tinha o poder de expulsar demônios, é diferente. Tem uma coisa que os irmãos, não sei se os irmãos já aprenderam sobre isso, nem todo mundo tem autoridade para expulsar demônio. Nem todo mundo tem. Isso era algo que era específico de Cristo e dos apóstolos. Como nem todo mundo tem poder para curar, autoridade para curar. É a mesma coisa. Libertar alguém de possessão demoníaca e alguém de ser paraplégico é a mesma coisa. Só quem Deus deu autoridade, o dom da cura, o dom de libertar as pessoas, tanto da possessão demoníaca como de uma doença física. Mateus capítulo 10, né? Abram aí, Mateus capítulo 10. Versículo 1. Mateus 10, 1 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Veja, isso era uma coisa que era exclusiva dos apóstolos. Curar todo tipo de enfermidade e expelir espíritos imundos. Não é para qualquer pessoa fazer isso. Pode acontecer, por exemplo, a igreja orar e um irmão ser curado. Né? Você orar por um irmão e ser curado, isso acontece. De alguém estar sendo oprimido pelo diabo, você orar e Deus, pela sua misericórdia, afastar aquele espírito daquela pessoa, pela oração do irmão. Mas autoridade para sair por aí expulsando demônio, isso não foi dado a todo mundo. Agora, Jesus pode curar? Pode. Eu creio nisso. Pode libertar alguém, mesmo não convertendo ela de uma opressão do maligno. Tem pessoas que até são, né? Vive oprimida, o demônio se afasta e ela nem se converte, mas não tem mais aquelas crises que ela tinha espirituais, de suicídio. Tem gente que fica, né, tentando se matar o tempo todo, e é opressão. E tem um episódio lá de um jovem que ele espumava pela boca, né, epilético. Os discípulos estavam tentando expulsar o demônio dele, né, e não conseguiram. Aí o pai do rapaz disse: eu pedi para os teus discípulos, eles não conseguiram. Jesus foi lá e expulsou. Jesus até expulsou um pouco meio impaciente, né, com ele, né? Ó, geração perversa, quando é que eu vou aguentar vocês, né? Traga um menino para cá. Aí depois os discípulos até perguntaram: por que a gente não pôde expulsar? Porque vocês não têm fé para isso. A gente não tem, de fato. A gente precisa da fé para isso e da autoridade dada por Cristo. Porque eu digo a vocês, se vocês tivessem a fé, mesmo que essa fé que liberta demônio, tamanho de um grão de mostarda, né? Até uma árvore você ia dizer: saia do seu lugar e vai para o outro lado. O que Jesus quer dizer com isso? Ninguém tem, sabe? Ninguém tem. Nem essa autoridade, nem essa fé suficiente. Então, esses demônios que se manifestam nas igrejas que tem por aí, né? Essas igrejas neopentecostais, é tudo mentira. Eu não acredito que esses pastores mentirosos, ladrões, heréticos, estão expulsando demônio, não. O primeiro demônio é ele, né? É ele que está ali enganando as pessoas. Aquilo tudo é teatro. Então, aquilo ali não é verídico, irmão. Não acredite naquilo que é tudo mentira. Né? As pessoas ficam dizendo: qual é o teu nome? Meu nome é tudo mentira. Né?
Aí conversa com o diabo, fica entrevistando o diabo, né? O diabo beija aqui meus pés, já vi caso, pastores mandando, né? Esses pseudo-pastores, os endemoniados, beijar os pés dele, como se ele fosse, né? Eu já contemplei, isso aí eu já vi, né? Ao vivo, uma pastora dizendo que estava vendo o Arcanjo Miguel com a espada na mão. Aí disse, Arcanjo Miguel. Aí tem uma pessoa lá que se manifestou. A pessoa colocou a mão para trás, né? Virou os olhos lá e ficou de joelho na frente. E ela, eu não vou nem expulsar com o nome de Jesus. O Arcanjo Miguel com a espada e flamejante, que eu tô vendo, ela está vendo. Arcanjo Miguel, deu uma espadada agora no demônio. Aí o demônio gritou, o endemoniado, né? Que estava na pessoa, entre aspas, gritou e caiu, aí foi liberta. Tudo aquilo ali é teatro, é mentira. Acredita? Pastor é antibíblico. E vi dizendo que está vendo Miguel. Irmãos. Então, assim, tudo isso é mentira. Culto de libertação, culto de exorcismo. Esses pastores aí que expulsam demônio, tudo é teatro aquilo ali. Aquilo não é demônio. Isso. Pode até acontecer de Deus permitir uma situação de você dar de cara com o endemoniado e ali acontecer, pode. Mas não é que você tenha missão e autoridade dada, porque foi uma questão do momento que Deus abriu essa ocasião. Pode acontecer de você orar para alguém enfermo e ela ficar curada, você que não tinha um dom de curar, entendeu? Mas você não fazer disso uma regra, uma exceção à regra, a regra geral, achar que todo mundo agora tem que curar, todo mundo agora tem que libertar. Você vai encontrar lá em Atos que tinha uns homens que foram tentar expulsar demônios, porque viu Paulo expulsando demônios, foi o que aconteceu com eles. Levaram uma surra, né? O demônio rasgou as vestes dele, saiu correndo nu, né? Da surra que tinha levado do endemoniado. Isso pode até acontecer com a gente, né? Se a gente for fazer coisa que Deus não está mandando a gente fazer, não é? E essa questão de estar, gente, não é também uma coisa comum, pessoas estar possessas desse sentido aqui, não é uma coisa também comum, né? Você vê pessoa endemoniada o tempo todo? É uma coisa comum de você ver, né? Mas aqui Jesus, ele dá de cara com o demônio, e o demônio aqui diz algo interessante, né? O demônio diz aqui, viesse nos destruir ou nos perdermos. Aquela passagem do endemoniado gadareno, que tinha uma legião de demônios, o demoniado ali fala coisa parecida. Os demônios, ele fala aqui, ó, ele fala no plural, ó, presta atenção. O que temos nós contigo, então não era um demônio que estava nesse rapaz aqui. Está no plural. Não é? Era vários. O que temos nós contigo? Que Jesus não tem nada a ver com o demônio mais, nem o demônio com ele. Vieste nos destruir antes do tempo, então ele já sabe. Os demônios sabem, irmãos, que tem um castigo futuro para eles. Ele sabe que vai chegar esse dia. Ele é o demoniado lá que se ajoelha, gadareno, aos pés de Cristo. Viesse nos destruir antes do tempo. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Já vieste nos perder-nos? Já? Já chegou o momento? Que não, ele sabia que era a inauguração do reino, né? O Messias chegou. E ele chama Jesus de o Santo de Deus. Eles sabem quem era, de quem se tratava. Mas não era ainda o momento, né? O endemoniado gadareno, Jesus manda ele entrar nos porcos, né? Os espíritos. Não nos mande para o abismo agora. Olha, eles sabem. Eles têm medo do abismo, do inferno. Nos manda entrar nos porcos. Nos permite entrar nos porcos. Esse daqui, Jesus manda ele ficar calado. Cala-te e sai desse homem. Ele disse, olha, quem tem um galho de arruda aí, quem tem sal grosso, vamos dar um banho de sal grosso nesse. Não foi nada disso. Ele mandou calar e sair. E aqui diz que, né, o espírito agitou. Tem uma discussão se foi uma convulsão, né, que deu no homem lá no momento. E aí os espíritos, que aqui foi mais de um, tá no plural, saiu, bradando, né, o homem gritou, deve ter feito muito barulho dentro da congregação lá e saiu. E todos ficaram admirados, né? Imagina a cena, imagina aqui nesse momento, Jesus está aqui. Alguém se manifesta aí, começa a gritar. Jesus manda calar e sai batendo em tudo aqui. E aí o demônio sai e aquela pessoa fica liberta. Existe um exorcismo também, irmão, interessante. Eu vi isso, Augusto Nicodemos, falando sobre esse assunto, que é o exorcismo cósmico. Porque Jesus, quando estava no seu ministério terreno, ele saiu, assim, quando ele dava de cara com o endemoniado, ele expulsava, né? Mas houve um exorcismo que Jesus fez, que é um exorcismo que facilitou a pregação do evangelho por todo mundo e que diminuiu a influência de Satanás sobre o mundo, que é quando Jesus morre na cruz, ele destrona Satanás e já aprisiona muitos demônios. Já aprisiona muitos demônios e quebra o poder de muitos espíritos malignos. Ele faz isso na cruz.
facilitando. Por que você acha que hoje tem crente? Por que você acha que o evangelho hoje é pregado? Porque Cristo amarrou o diabo para que isso fosse possível, que é o exorcismo cósmico, porque na cruz ele já despojou, foi um exorcismo assim cósmico mesmo, de pegar vários demônios e limitá-los, tirar assim a influência que eles tinham, porque a realidade do mundo antes da cruz era uma, depois da cruz a realidade espiritual do mundo passou a ser outra. Quem comandava o mundo antes da cruz, os homens, era o diabo, era o império das trevas. Quando Cristo vem e morre, é instalado o reino de Deus. A realidade espiritual do mundo é outra, é Cristo que comanda. As chaves, né, da morte e do inferno é dado a ele e ele passa a dominar sobre esses espíritos malignos, Cristo. Ele que comanda esses espíritos, né? O diabo tem a sua influência, né? Ele tem ainda a sua autoridade, mas não como era antes da cruz. Você vai encontrar isso, né? Hebreus capítulo 2, veja aí. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz aqui, 2,14, né? Porque nós temos nos tornado participantes de Cristo. Perdão, irmãos, estou no 3 aqui, é 2,14, perdão. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste o quê? De carne e sangue, também ele quem Deus, igualmente participou da natureza humana. Por que Deus se fez homem? Para que pela sua morte, ou por sua morte, que Deus como um espírito não podia morrer, né? Ele tinha que morrer como um homem, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A destruição do diabo se dá quando? Quando Jesus voltar, já se deu aqui. E se deu aonde? Na morte de Jesus. Exorcismo cósmico. Outro texto aqui interessante, o de João 12. Veja, João 12, capítulo 12, versículo 31 e 33. João 12, 31 e 33. A 33, né? A 32, na realidade. Diz assim: chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E agora? Não é quando eu voltar. Chegou o momento do mundo ser julgado, e seu príncipe, eu quero o príncipe do mundo. Não é mais ele. Cristo é que toma um domínio agora. E ele será expulso. E quando eu for levantado, aí quando é que isso acontece? Quando eu for levantado da terra, quando é que Cristo foi levantado? Na cruz. Atrairei todos a mim mesmo. É o que a gente acabou de ler em Hebreus 2,14. Cristo, por sua morte, destruiu o diabo, né, e livrou todos que estavam sujeitos ao diabo, na sua morte. E aí ele expulsa o diabo na cruz, irmãos. É na cruz, né? Exorcismo cósmico. E os demônios, ele quebra o poder do diabo na cruz e dos demônios. João 16, 11. Ele diz aqui que o Espírito Santo virá convencer, né, o mundo do juízo, porque o príncipe desse mundo vai ser julgado. É isso que está? O que está dizendo aí? Já está julgado, ele já está condenado já. Jesus já tem como uma vitória certa. Veja em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. A partir do versículo 9, né? Diz aqui, ó. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo. Ele já foi expulso. E Satanás, o sedutor de todo mundo. Olha, ele é conhecido como aquele que seduz o mundo inteiro. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então veio a grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o rei do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi o expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Pois eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então veja que o sangue de Cristo foi que liquidou o diabo, não foi galho de arruda. Não é galho de arruda. Não é, né, esses cultos de libertação. Jesus já fez isso, irmãos. O diabo já está derrotado. O diabo já está destronado. Colossenses capítulo 2, isso aqui os irmãos conhecem muito bem. Existe até uma canção, né, que se canta aí nas igrejas.
Eu acredito que, não sei se aqui, né, já se cantou aqui essa música, que é aquela música, Jesus venceu as trevas, tomou a chave, né? Venceu a morte, nos libertou, e despojando os principados e potestade, do cantor Daniel de Souza, não sei quantos aqui conhecem, que é com base nesse texto aqui, Colossenses 2, que diz aqui o seguinte, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Aí na cruz despojou os principados, que é os demônios, e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, exorcismo cósmico. Jesus expulsou os demônios de uma só vez, só na cruz. Quando Jesus estava morrendo ali na cruz, irmão, estava tendo uma batalha no céu. O diabo estava, né, tava sendo quebrada a autoridade do diabo sobre o mundo ali. É porque ninguém via isso, né? Veja que Daniel lá, ele tem visões de anjos guerreando. Daniel não tem essas visões, né? Estava existindo uma batalha no mundo espiritual. E aí, esses demônios, eles foram despojados, irmão. Porque fala de despojo, eles perderam o bem deles, que somos nós. Jesus, quando expulsa um outro, né? Lá em Mateus capítulo 12, eles expulsam 12, 22, ele expulsa o demônio de uma pessoa, os fariseus ficam incomodados com aquilo. É com o poder de Beelzebub que você expulsa demônio. Aí Jesus até fala, né, que o demônio pode estar contra o demônio, né? Se uma casa estiver dividida, ela não vai subsistir um reino. Eu expulso é pelo dedo de Deus. E se eu estou expulsando demônio é porque o reino de Deus chegou. Como é que um homem pode entrar numa casa de um valente sem primeiro amarrar ele? Tem que vir alguém mais valente do que ele, amarrar ele, tomar tudo dele. Então Jesus está falando de quem aí? Do diabo. Jesus é o mais valente. Ele entrou na casa desse valente que é o diabo, amarrou ele e começou a saquear o terreno dele. É isso que está acontecendo a vocês. Pertenceu ao diabo. Jesus está tomando. Isso gradualmente, a cada geração. Ele está saqueando o terreno do inimigo mesmo, como tem, né? Uma música aí neopentecostal. Ele está tomando, mas através da pregação do evangelho. A cruz foi que garantiu isso. A ressurreição foi que garantiu isso. Então o que é que você tem que pregar, irmãos? É o evangelho, não é sair por aí. Porque esse negócio está repreendido, né? Cruz credo, não é? Parem com isso. O mal já foi quebrado por Cristo. E eu creio nisso, piamente. Você tem que crer nisso, irmãos. Uma coisa que o diabo, ele tem preocupação, não é nem tanto nessas baixarias de, é, de possessões, né? É tirar sua crença em Deus. É aqueles demônios que agem na área da intelectualidade, sabe? Da incredulidade. Entendeu? Entenderam? E a gente precisa, de fato, né, ter discernimento com essas coisas. Então, quando a Bíblia relata que Jesus expulsava demônio, não é para fazer culto de curanderismo. Não é para dizer que todo mundo pode sair por aí dando, né, brigando com o diabo, catando demônio. Não é isso. É mostrando que ele veio para despojar o diabo, né, da sua autoridade sobre as pessoas. Que a autoridade agora é dele. A mensagem é essa. Ele é que tem autoridade sobre esses demônios. A autoridade é de Cristo, que esses demônios estão sob os pés dele. E aí tem mais o que temer algum demônio? Se todos os demônios estão sob a autoridade de Cristo, sobre as algemas de Cristo, não tem mais estar temendo a demônio nenhum. Você tem que pegar o evangelho para tirar as pessoas da cegueira. Dessas mentiras por aí que o diabo espalha, né? Aí, que ele é um inimigo derrotado, ele não tem mais nada. Ele sabe que pouco tempo resta para ele, como diz lá em Apocalipse. O trabalho dele é estar enganando as pessoas ainda, aqueles que não procuram crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, as turmas diziam assim, os membros aqui, né, os antigos irmãos de Jesus, da congregação que ele frequentava, começaram a ficar admirados. Uma nova doutrina, porque não era coisa comum expulsar demônio. Não era coisa comum, nunca foi, porque tem que ser, né? Uma nova doutrina, com que autoridade ele ordena os espíritos e os espíritos imundos lhe obedecem? Porque espírito imundo, porque essa ideia de espírito imundo, né? Podia ser traduzido de espírito maligno, que é aqueles espíritos que fazem tudo aquilo que desagrada a Deus. E esse espírito, né, quando tomavam conta das pessoas, realmente ele rebaixa a pessoa a um nível degradante. Isso é coisa espiritual, pesada, né? Espírito imundo, não é? E aí por isso diz que é um espírito imundo.
E que Jesus, só o evangelho liberta essas pessoas. A pregação é suficiente. Não precisa fazer um monte de ritual que não vai funcionar. Se o Espírito Santo não for no coração dessa pessoa que está, né, presa por Satanás, ela não vai sair. Não vai sair, não vai ser liberta. E veja que Deus não liberta a todos, né? Nem todos Deus liberta. Né? Tem um mágico que Paulo estava pregando para um procônsul, e o procônsul tinha um guru lá dele que dava conselho, mas o procônsul começou a achar interessante o que Paulo pregava. Aí é Elimas o mágico, se eu não me engano. E aí Paulo pregando e Elimas o mágico atrapalhando a pregação de Paulo. Contrariando, né? Porque por perder minha boquinha, né? Eu sou o guru do procônsul aí, procônsul Sérgio. Aí Paulo discerniu que era um demônio que estava ali. Fique cego. Ele ficou cego. Veja que aquele não era dos eleitos de Deus, né? Era uma pessoa que Deus não tinha interesse ali. O interesse de Deus estava no procônsul, naquele momento. Procônsul, a luz estava, né? Os olhos espirituais dele estavam sendo iluminados ali. Ele estava entendendo a mensagem de Paulo, o que Paulo estava pregando. Então, irmãos, glória seja dada a Cristo, porque o acusador de nossos irmãos foi derrubado. Cristo despojou os principados e as potestades. Cristo nos libertou do império das trevas. E ele começou a fazer isso, né, no seu ministério terreno, expulsando demônios das pessoas para mostrar que chegou quem manda, chegou quem reina, chegou quem está acima de todo o principado e potestade, e que não é o diabo achava que era ele, e não é Cristo, aquele que tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno.